Olá, vamos continuar a série interpretando o Apocalipse de João com a ajuda aí dos comentadores antigos. Façamos então a leitura do texto sagrado, agora com o versículo 8, que diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que vem, o Todo-Poderoso. Bom, já analisamos essa mesma sentença em outro versículo, aquele que é, aquele que era e que vem. Então, vamos dar ênfase nesse vídeo a esse trecho: Eu sou o Alfa e o Ômega, né? Diz o Senhor Deus. Começando pelo comentário de Tertuliano, que é um dos mais antigos padres aí, né? Um dos mais antigos comentadores cristãos, escritores, né? Ele acabou adentrando aí a heresia dos montanistas, mas enfim, isso de forma alguma tira o mérito das obras que ele deixou aqui pra gente, né? Sobreviveram até os dias de hoje. Então vamos ver aí o comentário que ele deixa no versículo 8. O Senhor aplicou a si mesmo duas letras gregas, a primeira e a última, como figuras do princípio e do fim, que estão unidas em si mesmo. Pois assim como o Alfa continua até chegar ao Ômega, e Ômega completa o ciclo de volta ao Alfa, ele pretendia nos mostrar que nele se encontra o curso de todas as coisas, do começo ao fim e do fim ao começo. Cada dispensação divina deve terminar naquele por meio de quem começou, isto é, no Verbo feito carne. Consequentemente, também deve terminar da mesma forma como começou. Tão verdadeiramente em Cristo, todas as coisas são lembradas de seu início. Portanto, a fé mudou da circuncisão para a integridade da carne como era no princípio. Da mesma forma, agora há liberdade para comer qualquer tipo de comida, abstendo-se apenas de sangue, como era no início. Existe uma unidade no casamento, como era no início. E existe uma proibição de divórcio, como era no início. Finalmente, todo homem é chamado mais uma vez ao paraíso, onde estava no início. Muito interessante esse comentário. As duas letras aí, né, para Tertuliano vão significar então que Jesus é o começo e o recomeço, né? Pois ele é o começo da criação, né? Ele é o começo de todas as criaturas, e ele também é o recomeço, porque é ele quem expia nossos pecados, né? Então é ele quem nos purifica e de certa forma reinicia aquele projeto perfeito que era a criação divina, e que foi corrompido pelo pecado, né? Então o Tertuliano vai ver em Cristo o começo e o recomeço, né? Nas letras Alfa e Ômega. Então agora vamos para o comentário de Agostinho de Hipona. Esse que dispensa comentários, né, é um dos mais importantes pais da igreja. Ele é estudado até os dias de hoje, não só pelos cristãos, mas também nas academias de filosofia, né? E ele que também foi discípulo do Ambrósio, que apareceu no último vídeo. Então, vejamos aí o comentário dele. O martírio dos bem-aventurados apóstolos consagrou este dia para nós. Foi por desprezar o mundo que eles ganharam essa fama em todo o mundo. Pedro foi o primeiro dos apóstolos, e Paulo o último dos apóstolos. O primeiro e o último foram trazidos ao mesmo dia para o martírio pelo primeiro e o último, por Cristo.
A fim de entender o que eu disse, volte suas mentes para o Alfa e o Ômega. O próprio Senhor disse claramente no Apocalipse: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro, antes de quem não é ninguém, o último, depois de quem não é ninguém. Ele precede todas as coisas e estabelece um termo para todas as coisas. Você quer contemplá-lo como o primeiro? Todas as coisas foram feitas por meio dele. Você o busca como o último? Porque Cristo é o fim da lei, para que todo aquele que tem fé seja justificado. Para que você pudesse viver em algum momento, você o teve como seu Criador. Para que você viva sempre, você o tem como seu Redentor. Bom, o comentário de Agostinho ele vai no mesmo sentido do comentário de Tertuliano, e o completa, né, ao meu ver, o completa. Esse é um trecho que é belíssimo e demonstra a genialidade de Agostinho. Então ele vê no Alfa e no Ômega o primeiro e o último, né? Pois antes do Filho não há criatura alguma, e depois, né, o Filho ele é o fim, né, ele é o que cumpre, ele é o que dá fim ao plano de salvação instituído por Deus Todo-Poderoso, né? Então ele é o Criador e também o Redentor, o Alfa e o Ômega, o começo e o recomeço. São esses dois os comentários que eu trago neste versículo. São dois comentários belíssimos que eu particularmente fico muito contente em poder refletir e trazer esse material. Espero que você tenha gostado e que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos.